Salve, mitos, beleza? Bora ver mais um vídeo aqui agora falando a respeito, agora mais um vídeo aqui também, né, falando sobre jogos também. O jogo mais bonito de cada geração. Bora dar uma olhada aqui naquele vídeo, que o nome do canal é Porão do Horde Jogos, tá? Não conheço esse canal. Bora dar uma olhada aqui no que ele estava falando a respeito dos jogos aqui. Provavelmente não tem muitos que eu vou conhecer, talvez, não sei. Mas bora dar uma olhada em 3, 2, 1. Fala aí. Água benta? Eu vi um tutorial. Acho melhor a gente dar uma esperada, né? Ela nem parece tão do mal assim, pô. Certo, mas eu não vou fazer porque eu escolhi não fazer. Não é porque você falou. Ah, tá bom. Cara, eu acho que tu não ganhou consciência coisa nenhuma. Tu virou foi um adolescente. Que porra foi essa? Toda geração tem aquele jogo, aquele que é mais bonito que os outros e acaba impressionando. Então bora dar uma viajada na linha do tempo, falando sobre os videogames de cada geração e conferindo os jogos mais bonitos também. Começando, obviamente, pela primeira geração de consoles. Tu conhece ela? Exatamente, meu amigo, a primeira. E essa é bem antiga, né? E se tu que tá assistindo tava vivo nessa época, primeiramente, bênção. Segundamente, comenta aí como é que tá a qualidade da internet no asilo. E bora. A verdade é que os jogos da primeira geração de consoles eram muito simples. Pong, que todo mundo já deve ter visto uma vez ou outra, é feito de 2 barras, uma linha pontilhada e um quadradinho. Acho que na época foi bem revolucionário, tá? Pensa. Até então existiam jogos de tabuleiro, jogos de cartas, brincadeiras, esportes e tudo mais. Mas de repente aparece um conceito totalmente novo de diversão, onde tu segura um controle, mexe nele e as coisas acontecem na tela. Mas Pong é de 1972, tá? Lançado pela Atari inicialmente em uma forma de gabinete arcade. Sim, precisava dessa máquina enorme aí só para rodar Pong. Mas 14 anos antes disso, em 1958, já tinha sido inventado o que é considerado o primeiro videogame da história, o Tennis for Two, ou Tênis para 2. O jogo foi desenvolvido por um físico chamado William Higginbotham em algumas semanas para um computador especial do governo que conseguia calcular a trajetória de projéteis e resistência do ar. Ele, junto com parceiros de laboratório, fez o jogo. Os dois construíram 2 controles de alumínio só para aquele jogo. E neles tem um botão para ajustar o ângulo da raquete e um botão para acertar a bola, só. Na época os dois fizeram uma exposição de apenas 3 dias do jogo e ele fez muito sucesso, com pessoas fazendo fila para jogar. E como já mencionei, 14 anos depois, a Atari fez uma versão do jogo nos arcades e o sucesso foi absurdo. Mas em 1975 eles lançaram o Home Pong, a versão do console do Pong, para jogar na TV de casa. Mas ainda assim era um console inteiro para rodar um único jogo, o Pong. Mas outros jogos, tu tá querendo me dizer que o melhor gráfico da primeira geração era isso? Calma, cara. A primeira geração foi um pouco mais selvagem do que isso. Por exemplo, o primeiro console de mesa pra se ter em casa foi o Magnavox Odyssey. E cara, se liga nessa brisa. Os gráficos dos jogos eram renderizados na vida real, fora do console, com uma tecnologia incrível e avançadíssima chamada plástico semi-transparente. Pois é, o console vinha com várias folhas de plástico com desenhos e gráficos. Aí tu pegava essa folha, colocava na tela da TV e o console em si renderizava apenas alguns quadrados que tu controlava pra passar pelos caminhos desenhados na folha de plástico. Os jogos em si vinham nesses cartuchos, que na verdade não eram jogos em si, né? Mas sim presets de programação que faziam o console agir de forma diferente em cada um. Daí tu selecionava a folha do jogo que queria e colocava o cartucho correspondente àquela folha. E os jogos ainda vinham com algumas outras peças, como cartas que tu usava na mesa para complementar o jogo, contar a pontuação e tudo mais. A real é que na época ainda tava meio borrada a linha entre os jogos de tabuleiro e os jogos de videogame. É uma coisa muito nova. Então acaba que no fim das contas é difícil decidir qual é o jogo mais bonito da geração, já que tava tudo apenas gatinhando, né? Tava bem no início. Mas na segunda geração de consoles, as coisas começam a ficar mais familiares. Em 1982 é lançado o Magnavox Odyssey 2. E dessa vez, sem ter que colar plásticos na tela da TV. O console agora tinha gráficos de verdade, bem parecido com os gráficos do Atari 2600, e vinha com cartuchos para cada jogo. O Atari 2600 foi bastante popular e provavelmente tu já viu os icônicos controles dele, né? Até aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que ele e o Greg ficam jogando no Atari. Jogos como Pitfall, Pac-Man, Space Invaders, River Raid, Frogger, Q*bert, até mesmo o infame jogo do ET eram os AAA da época. E o pessoal se divertia muito, né? E assim como na primeira geração, por causa da simplicidade, fica meio difícil ainda de decidir qual é o jogo mais bonito. Mas um que eu acho interessante é o Pole Position, um jogo de corrida que em 1983 já contava com esses gráficos que simulam 3D, que ficou muito popular 2 gerações depois em jogos como Mario Kart, Top Gear, F-Zero, entre outros. E apesar da simplicidade desses jogos na segunda geração, eles com certeza trouxeram muita diversão, né? Mas principalmente popularizaram de vez o conceito de videogames, bem mais do que na primeira geração, né?
Eu não sabia que cabia tanta coisa dentro de uma cabra. Ainda bem que acabamos. Pois é. E nem pra ela explodir em um lugar limpo, né? Nem deu pra aproveitar a carne pra gente fazer um churrasquinho depois. Nem se eu ingerisse alimentos. Eu jamais comeria essa carne desse animal esquecido por Deus. Finalmente chegamos na terceira geração. Com essa, provavelmente mais gente aqui tá familiarizada, né? Já que é nessa geração, mais especificamente em 1983, que finalmente tivemos o famoso Nintendo Entertainment System, ou NES, ou NAS, ou Nintendinho, ou Famicom no Japão. Finalmente, os gamers do mundo todo foram apresentados a Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Castlevania, Mega Man e muitos outros jogos fodas da época, né? E quanto aos jogos mais bonitos, fica bem difícil escolher entre jogos lindíssimos como Punch-Out, Castlevania 3, Batman, Return of the Joker e muitos outros. Mas acho que o mais bonito no fim das contas acaba sendo o Super Mario Bros 3 mesmo. O estilo de arte é muito bonito, bem colorido, tem animações fluidas, o mapa do mundo do jogo é todo interativo e animado. Não tem jeito, né? Nessa geração a gente também teve o Atari 7800, que era a sequência do 2600 e rodava quase todos os jogos de 2600, sendo um dos primeiros consoles a ter retrocompatibilidade. E apesar de gráficos mais avançados, similares aos do Nintendinho, o maior problema do 7800 foi utilizar a mesma placa de som do 2600, que era meio ultrapassada até pro 2600, o que resultava em jogos visualmente legais e divertidos, mas com som bem primitivos e simples, velho. Um jogo com visuais interessantes do 7800 é o Tower Topper, um jogo de plataforma bem difícil. Ele simula esse 3D com a câmera girando em volta da torre e as animações são bem fluidas. A gente não pode esquecer de falar também do queridinho de muitos, né? O Master System. Ele foi, e ao mesmo tempo não foi, o primeiro console da Sega. Calma, deixa eu explicar. Em 1983, inclusive no mesmo dia em que a Nintendo lançou o Nintendinho, a Sega no Japão lançou o SG-1000, o primeiro console deles, mas só no Japão, tá? A ideia era competir diretamente com o Nintendinho, e a Sega foi fazendo modificações no console para melhorar ele, lançando logo depois o SG-1002. Permitia remover os controles e tinha outras melhorias também. Mas em 1985 chegaram na versão definitiva que queriam, o Sega Mark III, que veio pro ocidente com o nome de Master System nos anos seguintes. E o console, apesar da biblioteca menor do que a do Nintendinho, tem jogos excelentes que eu sei que uma galera aí que tá assistindo cresceu jogando. Jogos como Alex Kidd, Wonder Boy, aqueles jogos da Turma da Mônica, aquele California Games e também o The Lucky Dime Caper, ou só o jogo do Pato Donald mesmo, que pra mim é um dos jogos mais bonitos do console. Esse estilo de arte bem maneiro, tem horas que tu até esquece que tá em um jogo de 8 bits. Bom, vamos entrar numa parte lendária do vídeo e da história dos games. Essa aqui é lendária, não tem jeito. Super Nintendo e Mega Drive, indo de 8 para 16 bits. Os visuais também tiveram um salto bem grande, cara. O primeiro deles a ser lançado foi o Mega Drive em 1988 no Japão e em 1989 na América do Norte, onde por algum motivo o console se chama Sega Genesis. E acho que foi aqui que começou a guerra de consoles mais lendárias de todos os tempos, da Sega versus a Nintendo. Ter sido lançado antes, o Mega Drive teve essa vantagem de ostentar os novos gráficos de 16 bits bem antes da Nintendo. Tinha as clássicas propagandas dando umas cutucadas na Nintendo, né? O famoso Genesis does what Nintendo don't. The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and Ou o Mega Drive não faz o que a Nintendo não faz, né? Só com esse trocadilho em inglês. Sonic 2, a franquia Street of Rage, Gunstar Heroes e Castlevania Bloodlines são só alguns dos jogos mais divertidos do Mega Drive. Existem muitos outros. Então faz o seguinte, comenta aí o seu jogo favorito de cada geração, tá? Se tu não era nascido nessas primeiras gerações ou só não conheceu mesmo, não tem problema. Comenta a partir da primeira geração que tu jogou e depois vai jogar uns jogos antigos aí que tu não vai se arrepender. Agora, dentre os jogos mais bonitos no Mega Drive, além desses que eu mencionei agora, com certeza tá o Sonic 3D Blast. Tem esse visual muito maneiro, com a câmera isométrica e também com fase simulando 3D, como naqueles jogos de corrida sobre os quais eu falei mais cedo. O jogo é diferenciado, né? Ele é mais lento que os outros Sonics, te fazendo tomar mais cuidado e explorar melhor as fases. Tem também o Contra Hard Corps, com essa pixel art lindíssima, muito detalhada e variada. E claro, o Virtual Racing, que foi originalmente lançado para arcades e depois teve esse porte para Mega Drive, tinha um chip especial na fita, literalmente uma placa de vídeo externa para poder rodar no console. Tudo isso, claro, para renderizar esses gráficos em 3D, que apesar de primitivos, são bem maneiros e fluidos. E foi em 1990 que veio ao mundo tão aguardado Super Nintendo. E ele chegou com os dois pés na porta já para compensar o tempo que o Mega Drive teve de vantagem, né? Então vamos lá.
Respira. Mario Kart, Super Mario World, Yoshi's Island, Final Fantasy, Chrono Trigger, Zelda, A Link to the Past, Mario RPG, Donkey Kong Country e muitos outros jogos mostrando que a Nintendo não tava de brincadeira não. Só jogo foda, né? E lindos, não dá pra negar. Todos esses jogos eram muito bonitos e mostravam um grande salto se comparado aos da geração passada. Os jogos da franquia Donkey Kong Country utilizaram de uma técnica interessante para serem tão bonitos assim. Os desenvolvedores na Rare usavam computadores da Silicon Graphics, que na época era a empresa mais pica e foda no quesito de computadores, tá? Pra vocês terem uma ideia, filmes como Toy Story e efeitos especiais de filmes como Jurassic Park eram feitos usando esses computadores. E os devs com esse poder imenso nas mãos criavam modelos em 3D detalhados dos personagens e cenários e renderizavam cada coisa individualmente. Depois reduziam a resolução disso tudo para poder funcionar no Super Nintendo, né? Por isso que Donkey Kong tem essa cara bem única e bem bonita. E assim como a Sega fez com Virtual Racing e o chip especial no cartucho, a Nintendo lançou o Super FX, que vinha nos cartuchos de vários jogos mais pesados, como Star Fox e Star Fox 2, que são em 3D, e Yoshi's Island tem esse visual de desenho com giz de cera lindíssimo. Mas e o PlayStation, hein? Cadê o PlayStation? O tão famoso PlayStation só foi surgir na 5ª geração de consoles, e o sucesso, mano, foi imediato e estrondoso, tá? Mas eu não vou falar mais sobre ele aqui não, né? Se tu quiser saber várias coisas maneiras sobre o console, jogos desconhecidos e os gráficos mais bonitos dele, vai assistir o vídeo que eu fiz só sobre o PlayStation 2, é exclusivo sobre ele. Tem até o em 3D dando tiro em monstros, cara. Não pode perder isso, né? Morre! Morre, morcego do caralho! Seus polígonos tremem de medo, é? Então vamos falar do concorrente direto do Play 1, o Nintendo 64. Nintendo 64. A geração anterior tinha sido em 16 bits, né? Naturalmente, o PlayStation 1 foi lançado sendo um console de 32 bits. Mas a Nintendo, meu amigo, botou o pau na mesa logo de cara com um console 64 bits. Mas esse pau sobre a mesa tinha um problema: cartuchos. Cartuchos, na verdade, são bem poderosos por não terem partes móveis, o que diminui a chance do jogo dar defeito. Tanto é que hoje em dia o padrão de armazenamento são os SSDs, né? Que são basicamente cartuchos sem partes móveis, diferente de HDs. E também por serem literalmente uma extensão de hardware do console, em muitos casos vinha até com uma placa de vídeo a mais pra rodar o jogo, como os chips especiais, quais eu mencionei antes. Imagina isso hoje em dia, né? Tu compra um jogo pesado, tipo Cyberpunk, e junto com o jogo vem uma placa de vídeo externa. Seria maneiro, mas seria muito caro. E foi exatamente esse o problema que o Nintendo 64 enfrentou, cara. Os jogos eram muito caros de serem produzidos, e pra piorar, os cartuchos de Nintendo 64 suportavam no máximo 64 megas, contra os mais de 600 megas no CD do PlayStation 1. Isso fez com que a biblioteca do Nintendo 64 fosse bem pequena. Mas não desanima não, porque a qualidade e quantidade são coisas diferentes. E os jogos de Nintendo 64 são muito bons na sua maioria, cara. Não dá pra não mencionar Super Mario 64, Mario Kart 64, Ocarina of Time, Majora's Mask, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Mario Party, Super Smash Bros. E vários outros. São jogos excelentes, com gameplays divertidíssimas e visuais bem maneiros. Mais lisos e mais suaves que os de PlayStation 1, que ficavam tremendo. Você fica tremendo de jogos. Quer saber por que eles ficavam tremendo, por que isso acontece? Tem que ir lá ver o meu vídeo do PlayStation 1, cara. Não tem outro jeito. Lá tu vai entender certinho porque que os pixels do Play 1 ficam tremendo de frio. E do 64 não. Bom, dentre os jogos mais bonitos, com certeza estão Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, Pilot Wings 64, Majora's Mask, Wave Race 64. Tem essa água bem impressionante pra época. Mas mudando de assunto um pouco, queria lembrar vocês que vai ter um episódio especial só de South Park. Ele vai ser animado no estilo de South Park, tá? Em breve. Aqui no Porão Gordijogos. Jogos. Achei cringe. O primeiro Xbox, Nintendo GameCube e, claro, o queridíssimo de todos nós, o PlayStation 2. Play 2. Mais uma geração lendária está no ar, galera. Sem dúvidas, a 6ª geração de consoles é um absurdo. Em termos de potência, o PlayStation 2 era o mais fraco dessa galera, tá? Não sei se tu sabe. Mas isso, como a gente já tá ligado, não impediu ele de ser o console mais vendido da história. E provavelmente o console favorito de muita gente que tá assistindo agora, né? Play 2 é o teu favorito? Comenta aí, quero saber. Quem aí cresceu jogando GTA 3, Vice City, San Andreas, Bully, Need for Speed, todos eles, Black, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 2, 3, qualquer um, God of War, Gran Turismo, Silent Hill 2, Resident Evil 4, Devil May Cry, Shadow of the Colossus e mais uma tonelada de clássicos. Com certeza uma das melhores, se não a melhor geração da história dos games, cara. Foram tantas franquias novas e lendárias surgindo, uma atrás da outra, deixando todo mundo muito satisfeito com os jogos. E vários desses jogos, apesar das limitações do console, são lindos, né? Silent Hill 2
mesmo, com essas texturas bem realistas e sombras dinâmicas. Final Fantasy X, com esses modelos muito bem feitos, texturas coloridas, direção de arte magnífica. Gran Turismo com os modelos de carros muito bem feitos e reflexos impressionantes. Black com seus gráficos mais sérios, belos modelos 3D das armas e destruição de cenário. God of War com cenários e monstros enormes, modelos 3D detalhados e muitos inimigos em tela ao mesmo tempo. Cara, qual é o teu jogo favorito de Play 2? Não esquece de comentar a tua lista com o seu jogo favorito de cada... Mano, difícil. Isso daí é difícil pra caraca. Nossa. Meu jogo favorito falando de Master System, que foi o meu primeiro console que eu já tive, foi sem dúvida o que vem na memória dele, foi o que eu joguei pra caraca, foi na época também que era o que eu tinha condições, né? Meus pais tinham condições de me dar. E, cara, eu joguei muito o Sonic the Hedgehog, o que vem na memória do Master System. Então ele é o meu preferido do Master System, tá ligado? Apesar de ter outros jogos também que eu curti pra caralho de jogar. Agora do Play 2, mano, eu sempre fico nesse embate entre Resident Evil 4 e God of War 2. Pra mim, são os dois melhores jogos que eu já joguei do Play 2. Não quer dizer que eu não tenha jogado outros bons jogos ali no Play 2, porque eu joguei muito jogo Black, por exemplo, tá ligado? Entre outros jogos aí que, mano, se eu for parar aqui pra fazer lista, vai ter bastante, mas os meus preferidos são Resident Evil 4 e o God of War 2. Cara, jogaço, é muito bom, ainda mais pra época. Pra época, porra, muito bom, mano. Geração, hein? O Nintendo GameCube meio que passou por baixo do radar de muita gente, né? Mas é um excelente console, tá? Com jogos muito divertidos como Smash Bros. Melee, Zelda Wind Waker, Mario Sunshine, Mario Kart, Double Dash e vários outros. Um jogo que é mais bonito no GameCube que no PlayStation 2, bem mais inclusive. E a propósito, era um exclusivo do console da Nintendo, é o Resident Evil 4. Tem também o Resident Evil 1 Remake, que é muito bonito. Ele pega o conceito da câmera fixa dos primeiros Resident Evil, mas com visuais muito bonitos e realistas. Mario Sunshine também tem um estilo muito maneiro e efeitos de água bem legais, e o Zelda Wind Waker é muito bonito também. Ele tem esse estilo bem único da franquia Zelda. Mas aí temos que falar do titã da sexta geração, né? Quando o assunto é jogo pesado, bonito, hardware forte, temos que falar do primeiro Xbox OG, Xbox Classic, chame como quiser. Esse é praticamente um PC gamer da época dentro de uma carcaça de console. E os jogos mais impressionantes dele refletem bem essa atmosfera de PC mesmo. Por exemplo, o Doom 3, que é muito bonito pra época e com certeza não rodaria de jeito nenhum em um PlayStation 2. E também o primeiro Far Cry, inclusive eu já joguei no World de Jogos, mas que tem a versão de Xbox e também bem à frente do PlayStation 2, né? Outro jogo de PlayStation 2 que também saiu pra Xbox é o Black. E aqui, meu amigo, ele roda em 720p, é um absurdo pra época. Sexta geração com resolução HD, cara. Claro que a maioria das pessoas não podia aproveitar isso, né? Porque em geral jogava em TV de tubo, mas mesmo assim, né? É um absurdo o console conseguir. Hoje em dia, cara, inclusive, se tu quiser jogar o Black pela retrocompatibilidade nos sistemas da Xbox, o bichinho roda em 4K, tá? Pois é. E tá no Game Pass. Até mesmo Half-Life 2, provavelmente o jogo de PC mais bonito em 2004, roda no Xbox. E relaxa, tá? Eu não esqueci de Halo, lógico que não, fica tranquilo. Que surgiu pela primeira vez justamente no primeiro Xbox e depois virou esse fenômeno mundial que virou, né? Mas aí, meu amigo, a gente avança um pouquinho no tempo e chega lá, na minha geração preferida. Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360, vulgo o meu console favorito de todos os tempos. Só gente grande nessa briga, inclusive, né? Mas outros jogos, o Wii é muito fraco. Que porra de console da Nintendo? Controle de movimento? Como assim é briga de gente grande com o Nintendo Wii no meio? Ah, meu amigo, essa batalha dos três, Nintendo Wii simplesmente foi o vencedor, tá? Ele é o mais vendido da sétima geração, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. PlayStation 3 vem em seguida com 87 milhões e, por fim, o Xbox 360 com 84 milhões. E, pô, não critica o Wii assim não, né, cara? Ele é mais fraquinho, mas é um baita console foda com jogos muito bons, tá? Vamos lá. Tem Mario Galaxy, Mario Kart Wii, Zelda Skyward Sword, Donkey Kong Country Returns, Xenoblade Chronicles, Smash Bros. Smash Bros. Brawl e mais um monte de jogo foda pra tu jogar. Tem até Resident Evil 4, né? Que com aquele controle de movimento acabou funcionando muito bem. Ficou bem maneiro de mirar e atirar. Se tornou uma das versões mais diferenciadas do Resident Evil 4, né? Saiu até pra Zibo. Tem jogo bonito, viu? Mario Galaxy mesmo, o 1 e o 2 são jogos lindíssimos, com cores muito bonitas e esses visuais interessantes explorando planetas. O Zelda Skyward Sword tem esse gráfico colorido, mais suave, que olhando as texturas parece algo pintado com aquarela e tem um estilo bem único. Silent Hill
Steel, Shattered Memories, é bem bonito também. E usa o controle do Wii pra controlar a lanterna, cara. É muito natural e intuitivo, tá? Funciona muito bem. Testei esse jogo lá no World Jogos também. A iluminação, ela projeta sombras dinâmicas e os modelos dos personagens são bem feitos também. E tudo a 60 frames por segundo. Já no PlayStation 3, aí sim, né, cara? A gente tem um salto gráfico ainda maior, não tem jeito. Quem jogou God of War 2 e depois passou pro 3 no PlayStation 3, sabe do que eu tô falando, o susto que foi, né? E do GTA San Andreas pro GTA 4, então, velho. Absurdo, cara. Eu fiquei maluco. Tem muito jogo bom nesse console também, hein? Uncharted, Metal Gear Solid 4, Infamous, Demon's Souls, Killzone, Little Big Planet e muitos outros jogos fazem parte da biblioteca maravilhosa desse console. E seguindo no quesito controle de movimento, tem o PlayStation Move também, né? Que poucos jogos aproveitaram no fim das contas, né? Mas é uma tecnologia legal. E o jogo com melhor gráfico vai ter que ser o The Last of Us, não tem jeito. Em especial porque ele saiu no finalzinho da geração, né? Então ele conseguiu extrair toda essa potência que o PlayStation 3 podia oferecer. E os cenários, os modelos, as texturas, a iluminação, as expressões faciais, elas impressionam até hoje, né? Gears of War, mais Halo, Dead Rising, Forza Horizon, Alan Wake e até Minecraft. É o brabo! Xbox 360. Oh, meu console que eu amo, meu Deus! Lançado antes e com uma GPU um pouco mais forte que a do PlayStation 3 e com o advento da pirataria no Brasil, esse aqui provavelmente foi o que a maioria de nós jogamos, né? Foi nele que muita gente conheceu e jogou vários jogos excelentes multiplataforma, como o grandiosíssimo GTA V, a franquia Assassin's Creed, BioShock, Dark Souls, Call of Duty, Resident Evil 5, vou falar de novo, Resident Evil 5, Máfia, os jogos da Lego e tudo mais que dava pra comprar na feira. E também seguindo a vibe de controle de movimento, não sei porquê, tinha uma tendência pra isso na época. Então a Microsoft lançou o Kinect, ser jogado junto com o 360, que é meio divisivo, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu pessoalmente acho uma tecnologia criativa, mas que ela não funciona da melhor forma, né? Muito bugadinha, sabe? Isso às vezes estressa. Mas dá pra se divertir bastante. Mas quando a gente fala de jogo mais bonito mesmo, qual que é o jogo mais bonito do 360? Eu diria que Alan Wake, com cenários e uma iluminação muito boa. Gears of War 3, apesar de ser meio marrom, como os vários jogos da época, tem modelos, iluminação e efeitos muito bons e foi feito na Unreal Engine. Halo Reach, com cenários muito maneiros, iluminação bonita e gameplay muito satisfatória. E o Forza Motorsport 4, que é muito bonito e muito realista até os dias de hoje. O Motorsport 3 já era um absurdo de impressionante, cara. Eu vi com meus próprios olhos e, cara, eu queria chorar de tanta beleza. O 4 ainda conseguiu ser mais bonito. E aí a gente entra na 8ª geração. O PlayStation 4, Xbox One e Wii U. Tu acredita que já faz 12 anos? 12 anos, mano. Loucura, né? Se eu tivesse tido um filho naquela época, ele já seria velho o suficiente pra ficar me interrompendo toda hora pra me mostrar vídeos do Skibidi Toilet. Aí, tu já morreu queimado pra saber. Quer experimentar? Não, peraí, pô. Tu tá exagerando um pouquinho, né? Eu não pareço o Jeffrey Dahmer. Olha, só porque tu vive aqui no meu porão em uma situação análoga de sequestro, não precisa me comparar com um Jack desses. Porra, como eu ia dizendo, a 8ª foi a geração que teve a menor diferença visual comparada com a anterior, mas que tem excelentes jogos também, claro. O Wii U, infelizmente, foi um fracasso de vendas, né? E a Nintendo logo se mostrou tá longe de competir com Sony e Microsoft por enquanto. Mas ele teve jogos bons também, tá? Como Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild, Mario Maker, Donkey Kong Tropical Freeze e outros. E depois foram até portados pro Switch, né? Mas e o Xbox One? Infelizmente, ele não foi chamado de Xbox 720. Que pecado, hein? Mas foi chamado de One, sendo o terceiro console da Microsoft. Por que, Microsoft? Por que perdeu essa chance? Bom, anunciado junto com o Kinect, que já não era tão popular com os jogadores menos casuais, e também uma forçação de uma feature de conectar o console na TV pra assistir TV no console e mais sei lá o que. Eles não previram a Smart TV definitivamente. Bom, já não começou muito bem, né? Mas também o hardware é mais fraco que o do PlayStation 4, então a performance e a resolução pode ser afetada em alguns jogos. Mas também foi um bom console que com certeza divertiu muita gente, não tem conversa. E jogos como Rise, Son of Rome e os Forzas, né, os Motorsports e os Horizons da geração são lindíssimos no console até hoje. Óbvio, né, não faz tanto tempo assim, mas pô, era muito absurdo. Mas o console foi usado mais pra jogar os multiplataforma mesmo, acabou não tendo tantos exclusivos muito memoráveis. Já com o PlayStation 4 a história foi diferente. O console foi um sucesso imediato e trouxe muitos exclusivos de peso, que além de serem jogos excelentes, tem gráficos insanos, cara, como Uncharted 4, meu Deus, The Last of Us Part
2, meu Deus. Horizon Zero Dawn, só vai aumentando o tamanho do meu Deus, né? Shadow of the Colossus Remake, God of War 2018, Spider-Man 2018, Ghost of Tsushima, Bloodborne e vários outros, além dos multiplataforma, né? E de gráficos eu tenho que mencionar de novo The Last of Us, só que dessa vez o parte 2, que é absurdo. As expressões faciais, as animações, os cenários, a iluminação, tudo é absurdamente bem feito. Um caso parecido é o de God of War 2018, que é absurdo de lindo e tem cenários incríveis também. Uncharted 4, que é bem parecido graficamente com The Last of Us Parte 2, obviamente também é muito bonito, com cenários impressionantes. Ghost of Tsushima é uma obra-prima visual também, a direção de arte desse jogo é fora de série. Assim como o Spider-Man, com a Nova York inteira pra explorar e cheia de detalhes. Fora a gameplay sensacional, né? E aí, a gente entra nela. Dá vontade de a gente botar energia na voz, né? Você já sabe como é que é. Nona geração de consoles. Não dá nem pra terminar. Essa é a geração mais morna e polêmica de todas até agora. O ponto é que prometeram demais, né? E entregaram de menos. Foram aí 5 anos de briga e medição de pau entre Sony e Microsoft. E enquanto isso, a Nintendo tá ganhando. A Nintendo teve uma redenção total com o Nintendo Switch, que apesar de ser muito mais fraco que os outros dois consoles da briga, ele saiu ganhando disparado. De novo, não vou falar mais nada sobre isso, porque também tem um vídeo no canal só sobre o Nintendo Switch, tá? Vai lá ver que tá bem maneiro, recomendo demais. No Xbox Series X e S, a gente tem gráficos excelentes e absurdos mesmo, como Alan Wake 2, que é assustador de tão bonito, Microsoft Flight Simulator, que apesar de ser um jogo mais nichado, não dá pra negar que o jogo é lindo, né? As nuvens são muito realistas e o mapa do jogo é literalmente o planeta Terra inteiro. E claro, não dá pra esquecer de Hellblade 2, que independente de qualquer coisa, não dá pra negar, é assustadoramente impressionante e bonito. É um filme jogável. Às vezes tu vê as gameplays pelo YouTube é uma coisa, tá? Mas o dia que tu botar na TV 4K na tua frente, cara, não tem como reproduzir isso no YouTube, sabe? Eu verdadeiramente espero que tu veja isso na tua frente um dia. É filme. Já no PlayStation 5 se destacam jogos como The Last of Us Remake, Days Gone Remastered, Spider-Man Remastered, The Last of Us Part 2 Remastered. tô zoando. Esses aí a gente esquece por enquanto, tá? Por outro lado, Demon's Souls Remake é lindo. Foi feito pela Bluepoint, também fez o remake de Shadow of the Colossus. Os cenários são muito atmosféricos e detalhados, com efeitos de partículas bem maneiros também. E outro jogo bem bonito com efeitos de partículas incríveis é o Returnal, uma mistura de Souls-like com roguelike que ficou excelente. E Horizon Forbidden West também, nossa senhora, é outro jogo daqueles que se tu bota na TV 4K não dá pra reproduzir, não tem outra experiência senão ver com teus próprios olhos. Também tem cenários impressionantes, uma água muito bonita. Mas me diz aí, qual que é a sua opinião sobre essa geração? Não, ô metido, eu tô falando com quem tá assistindo. Galera que tá vendo ali, comentem aí, hein? Eu encontrei matéria orgânica da cabra em mim. Eu definitivamente vou fazer água benta. Cara, eu gostei do estilo desse canal aqui, muito bom, né? Bom, tá aí, gente. Isso daí foi o porão do Or de jogos. Cara, eu gostei pra caraca da estética desse canal aqui, tá? Vou deixar meu like aqui, inscrição. Tá de parabéns aí, o amigo aí, cara. Tomara que você chegue logo nos seus 100k, que falta pouco, tá ligado? Pô, parabéns pelo trabalho. E, mano, com relação ao que eu já falei e repito, né? Eu só tive graça de querer ter mesmo console até o PlayStation 2, tá? Depois que eu tive meu primeiro PC, que não demorou muito depois que eu tive o PlayStation 2, que foi emprestado pro meu cunhado e tal, mas eu fiquei com ele um tempão. E depois veio o PC e eu meio que acabei largando até o PlayStation 2 de lado, porque os jogos que eu jogava nele, conseguia jogar no PC e conseguia jogar até de uma forma melhor e com um gráfico melhor e tudo, tá ligado? No meu caso, como eu já falei, né, eu sempre vou dar preferência a tunar ou comprar, no caso, peças ou até um PC já montado, dane-se, né, para poder justamente jogar quando eu quiser jogar algum jogo da antiga, tipo Resident Evil 4. Eu até tenho aqui na Steam, inclusive, jogos que eu já joguei da antiga, como esse que eu acabei de falar, né, e que, pô, o gráfico tá bem melhor, tá ligado? E eu peguei eu esqueci qual que é a geração do Master System, esqueci se é a terceira, é a segunda, eu não lembro agora. Mas, de qualquer forma, eu tive 3 consoles na minha vida, na real. Foi o PlayStation 2, no caso, o Dynavision, que era tipo o Nintendinho também, que dá pra jogar jogos do Nintendo nele, inclusive, e o Master System, que foi meu primeiro console, tá ligado? Foi os 3 que eu tive definitivamente na minha vida. Tá? Ah, Alexandre, você nunca mais vai querer saber de comprar. Não é que eu nunca mais vou querer saber de comprar, meu filho tá crescendo. Vai que na época que ele já tiver
legal assim de entender como joga, porque hoje ele não sabe jogar. Eu até boto o controle na mão dele, eu fico lá na sala, eu comprei um negocinho de botar na televisão, que ele vem 10 mil jogos da antiga e tal, então, né, já botei na mãozinha dele pra ele jogar, mas ele ainda se enrola muito, ele não sabe jogar, mas às vezes eu boto ele pra jogar junto comigo pra ir ensinando a ele. Quando ele tiver maiorzinho e tal, e de repente na época dele já vai ter um PlayStation 6, 7, não sei, tá ligado? Ou um Xbox, sei lá, 10 ou algo do tipo, tá ligado? E aí, pô, eu queria, né, queria ter um. E eu tendo condições, vou comprar pra jogar com ele, tá ligado? Mas por mim, minha pessoa, eu não vejo mais graça de comprar console, tá ligado? Eu prefiro 1000 vezes investir num PC, tá? Mas sim, o que eu tenho que concordar é que esses jogos todos que ele mostrou e das gerações são muito bonitos, são, cara, cinematográfico pra caramba alguns, apesar de ter muitos jogos indies também que muitas das vezes acaba superando por causa do carinho que a gente vê, não é aquela coisa genérica e tudo mais. Mas, sei lá, essa geração de agora de console está bem, sei lá, eu não sei explicar. Como eu falei, eu não estou muito nesse universo de jogos, tá ligado? Mas a gente não vê muita diferença de um para outro, tá ligado? Você pode ficar tranquilamente com um PlayStation 4 no meu ver, que você vai ter jogos excelentes ainda para jogar. Ah, mas tem coisas que tem no 5 que não tem no 4. Real. Mas, e aí? Tá ligado? Ele até mostrou aqui vários remakes. Não que remake seja ruim, até porque o meu Resident Evil 4 agora favorito é o remake, tá ligado? Agora, porra, fica pegando o jogo também pra ficar fazendo... Vai pegar um console novo, vai fazer um console novo pra ficar fazendo remaster ou remake, ao invés de fazer uma coisa nova, uma coisa que de fato vai fazer as pessoas se prenderem àquela história e de repente se identificar com aquela história. A gente não vê mais isso hoje, pelo menos eu não vejo mais, tá ligado? Antigamente, quando a gente jogava os jogos, a gente meio que se identificava, a gente prendia, de fato, tinha um carinho para aquilo dali. E não parece o caso hoje, né? Mas enfim, mais uma vez eu parabenizo aí o rapaz do canal Porão do Horde Jogos, tá? Eu gostei desse canal, parabéns aí mesmo, tá? E, mano, é isso. Vou deixar o link na descrição. Muito obrigado, vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!